Então, essa audiência conjunta nas ações penais 504, 55, 75 e 504, 61, 20. Depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Foi aqui previamente mencionado que a mesma contradita que foi feita em relação ao senhor Alberto Youssef seria feita aqui então ao senhor Fernando Soares, e foi concordado que nós fizéssemos remissivas. Então fica registrada a contradita e fica indeferida pelos mesmos motivos. Está gravado. Uma pequena observação. Aí, no microfone então, perdão. Só acresceria às razões que já foram expostas para sustentar a contradita o fato de que há recentes pronunciamentos após a decisão proferida do Tribunal Regional Federal no sentido de que a declaração do delator não é prova, mas meio de prova. Certo. Só fazer esse registro. Então nós entendemos que o Tribunal considerou sim a novidade legislativa consubstanciada na Lei 12.850. Muito obrigado, Excelência. Perfeito. A palavra do colaborador tem que ser corroborada por outras provas. Não há dúvida quanto a isso, mas isso não impede também de que seja tomado o compromisso. E como eu disse, o compromisso é uma proteção contra o falso testemunho. Então, senhor Fernando, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Certo? Claro. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, o senhor responde daí a um processo por falso testemunho. Certo? Ok. Além disso, é informado aqui que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República. É isso mesmo? Exato. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade. É certo? Exato. Então, eu vou lhe advertir também por força desse compromisso, no acordo, que se o senhor faltar com a verdade, além do crime de falso testemunho, o senhor perde o seu acordo também. Certo? Ok. Dito isso, eu passo ao Ministério Público para as indagações. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Senhor Fernando, basicamente essa audiência é objeto de duas denúncias, são objeto da audiência. A primeira, que eu vou começar perguntando para o senhor, versa sobre, imputa a executivos da Queiroz Galvão e da IESA Óleo e Gás a participação em crimes de cartel, fraudes a licitações de licitações da Petrobras, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E o senhor tinha conhecimento em relação ao esquema criminoso da Petrobras envolvendo crimes contra a ordem econômica, ajustes de empresas para fraudes a licitações? O senhor tinha algum conhecimento nesse sentido? Eu sabia de alguns acertos que haviam para beneficiar diretores e partidos políticos nas licitações que ocorriam na Petrobras. Eu já tinha ouvido falar disso. Agora, os detalhes de todos os que participavam, né, eu realmente fiquei sabendo quando a flagração da Lava Jato, mas que eu tinha conhecimento porque inclusive eu participei de alguma forma desses movimentos que houveram. Como que o senhor tomou conhecimento e de que forma o senhor participava? Tomei conhecimento pela minha relação com os diretores que eu tinha com o Paulo Roberto Costa, com o Nestor Severo, e no caso das empreiteiras eu recebi alguns valores para o diretor Paulo Roberto Costa. Certo. O senhor tinha conhecimento da participação de quais partidos políticos nesse esquema? Que eu sabia, PMDB, PT, PP, que eu tivesse assim conhecimento, e eram esses aí. Falam de vários outros partidos, mas que eu tinha conhecimento, que eu tive algum participação, esses partidos. Certo. E o senhor chegou a ter a função de cobrar vantagens devidas em favor do Paulo Roberto Costa, repassar para ele? Na verdade, com o Paulo, eu tive mais de receber em minhas contas dinheiro que, segundo ele, vinham dessas empresas, e houveram dois casos
que eu tive com executivos das empresas e que o Paulo me pediu para falar com eles que havia atraso nos acertos do que havia sido acertado com ele, que foi o executivo da Andrade Gutierrez e o executivo da Queiroz Galvão. Certo. Quem que seria o executivo da Queiroz Galvão? Que eu tive foi o Augusto Costa. E pode descrever quando, como e onde foi essa reunião? Ou foi um contato telefônico? Como é que foi a presencial? Eu tinha uma relação já com o Augusto, uma relação de amizade. Uma dessas vezes que eu estava indo jantar com o Augusto, eu tive com o Paulo antes e comentando com ele que eu ia estar com o Augusto, ele fez, pô, fala com o Augusto que até agora o pessoal não acertou comigo. Eu comentei isso com o Augusto e ele disse que ia ver o que é que estava acontecendo. Foi esse o comentário que conversaria com o Paulo. E uma vez eu estive com o Augusto a pedido do Paulo, aonde o Augusto me passou um endereço e uma senha para eu receber um valor em espécie para o Paulo Roberto. Tá, mas quando o Paulo Roberto fala para eles que não acertaram comigo, se referia ao acerto de valores de vantagens indevidas desses acertos que haviam para ele, para os partidos. Sido acertados. Exatamente. E tinha um percentual? Assim, o que eu escutava é que havia um percentual de 2%, onde 1% era para o abastecimento e 1% era para a diretoria de engenharia. Certo. E diante dessa cobrança, o senhor repassou a cobrança ao senhor Augusto Costa Amorim. Ele adotou algum expediente para efetivar esse pagamento? Ele falou que ia conversar com o Paulo, que se não me preocupasse que ele conversaria com o Paulo. E o senhor sabe que fim levou essa conversa? Eu não sei. Eu sei que em um determinado momento o Paulo pediu para eu procurar o Augusto, eu tive com o Augusto e ele me passou um endereço só e uma senha para eu pegar um valor em espécie. E isso foi aonde? Foi no prédio ali na Rua da Assembleia, Assembleia 10. E era o escritório de quem ali, o senhor sabe? Me parecia um escritório de doleiro, alguma coisa assim. Que era uma sala que não era muito grande, você chegava, tinha porta de vidro, grade de ferro, não sei o que. Aí eu cheguei, dei a senha, esperei numa antessalazinha. E aí depois uma pessoa veio, me chamou, me levou lá, eu contei o valor, assim, na verdade não contei tudo. Olhei os pacotes de dinheiro que tinha e olhei mais ou menos se era o que parecia que tinha que ser entregue e recebi e fui embora. E depois, posteriormente, entreguei ao Paulo. Quanto que era? Na época eu recebi, foi 300, acho que foi 300 mil reais. E esses valores, esse valor, no caso, o senhor sabia referente ao que se tratava? Qual obra? Não, a obra eu não sei. Eu nunca tive os detalhes de que isso é referente a essa ou aquela obra. Sabe o que o Paulo Roberto dava em troca desses valores? O que ele ele fazia? Facilitava, eu acho que a vida das empresas lá, os acertos que eram feitos para que determinada empresa ganhasse, acho que aditivos aos contratos, acho que esse tipo de coisa. Certo. O senhor também esteve reunido já com o Ildefonso Colares? Sim, tive. E em que contexto o senhor se reuniu com ele? Isso foi segundo semestre de 2009. Tem uma anotação aqui, uma reunião 23/2/2010, está no Invento 1, anexo 115 desses autos. O senhor se recorda dessa reunião? 23 do?
de fevereiro de 2010, às 10h30 da manhã. 23 de fevereiro de 2010. Não me recordo a hora dessa reunião. Quando o senhor teve reunido com ele, qual foi o contexto das conversas? Eu tive uma reunião com o Ildefonso, o Paulo e mais algumas pessoas num escritório no Leblon, que foi onde foi tratado o assunto de um valor a ser pago ao PSDB para acabar com a CPI. Essa foi a única vez que o senhor se reuniu com o senhor Ildefonso? Eu tive com o Ildefonso, acho que mais umas... Socialmente eu tive algumas vezes com o Ildefonso. E posso ter estado com ele... Que eu lembre... acho que tive com o Ildefonso mais 1 ou 2 vezes. Eu tive com o Ildefonso uma vez reunido... que eu acho que estava ele e o Augusto para tratar sobre um contrato das tubovias da Renest, que eles estavam tendo dificuldades em conseguir aditivar esses contratos, não sei o que, e eu ajudei a eles nesse assunto. Essa agenda o senhor reconhece como sendo sua? Essa agenda que eu me referi do anexo 115 ou... Excelência, só se puder declinar a página. Anexo 115. Evento 1, anexo 114 e 117. 114, 117. Assim, data precisa eu não lembro. Sinceramente não tenho datas precisas. Certo. O senhor tinha conhecimento da participação de outros executivos da Queiroz Galvão nesse esquema? Assim que eu saiba, o Paulo conversava com o Ildefonso e com o Augusto. Eram as pessoas que eu tinha conhecimento. O senhor Otton Zanoide, o senhor tinha algum conhecimento? O Otton eu fiquei sabendo posteriormente que é a pessoa que estaria assumindo o lugar do Augusto, alguma coisa assim, mas eu tive contato com o Otton uma vez, que eu lembre, mas socialmente. Petrônio Braz Júnior? Não conheço. André Gustavo de Farias Pereira? Não lembro de conhecer. IESA Óleo e Gás, o senhor tomou conhecimento que tinha acertos também com o Paulo Roberto Costa? Fazia parte das empresas que tinham acerto com o Paulo. E como é que o senhor sabia disso? Eu via falar deles que... Você ouvia do Paulo Roberto? Sim. E ouvia algum nome de algum executivo? Não, nunca tive contato com nenhum executivo da IESA. Sabe se o senhor Paulo Roberto utilizava a Costa Global para recebimento de vantagens devidas também? Sim, principalmente, isso até foi que ele comentou comigo, após a saída dele da Petrobras, ele fez alguns contratos de consultoria para receber de empresas que ainda ficaram devendo alguma coisa a ele. É isso. Por que essas empresas pagavam mesmo depois ele já tendo saído? Talvez por compromisso, para que ele, não sei se com receio que ele pudesse atrapalhar alguma coisa. Não tem um... Ok, em relação a essa primeira denúncia, estou satisfeito. Tenho alguns questionamentos sobre uma segunda denúncia. A segunda denúncia é uma imputação bem mais sintética, versa sobre acusação de corrupção ativa em relação às pessoas que são acusadas, Ildefonso Colares, da Queiroz Galvão, e Ayrton Medeiros Fonseca, da Galvão Engenharia, por terem, supostamente, em 21 de setembro de 2009, no município do Rio de Janeiro, oferecido 10 milhões de reais ao então senador Sérgio Guerra e ao então deputado federal Eduardo da Fonte para que esses parlamentares praticassem atos que obstruíssem as investigações da CPI da Petrobras em 2009 no Senado Federal. O senhor tem conhecimento desses fatos? Sim, tenho.
O senhor pode nos narrar de forma objetiva como é que o senhor tomou conhecimento? Eu recebi a ligação do Paulo, isso foi segundo semestre de 2009. Acredito que por volta de setembro, alguma coisa assim, a data precisa eu não lembro. O Paulo me dizendo que tinha voltado de uma viagem e tinha tirado alguns dias de férias e perguntando se eu poderia emprestar um escritório meu para ele fazer uma reunião. Aí eu disse a ele que não tinha problema, que podia usar o meu escritório, que eu não estaria lá, mas eu avisaria, ele poderia usar o escritório. Aí ele fez, mas eu precisaria de um escritório, porque o meu escritório era no centro da cidade. Ele fez, como eu estou em casa, na Barra, eu queria ver se você conseguiria alguma sala que eu pudesse usar na Zona Sul ou aqui na Barra. Aí eu disse, Paulo, deixa eu ver se eu consigo alguma sala de algum amigo e eu te dou um retorno. E aí eu liguei para um amigo meu que tinha um escritório no Leblon. Falei a ele que eu estava precisando fazer uma reunião com algumas pessoas, se ele poderia me ceder uma sala. Aí falei a ele me perguntou mais ou menos que horas seria, eu falei a ele que horas ia ser mais ou menos a reunião, ele disse que ia olhar se tinha sala livre e me retornava. E depois, posteriormente, ele me retornou dizendo que poderia utilizar uma sala. Eu liguei para o Paulo, confirmei, que disse que era a sala de um amigo meu. Aí ele fez, mas por eu não conhecer, né, melhor, você não poderia ir comigo? Aí eu fiz, tudo bem, Paulo, vou aí, te pego e a gente vai. E aí eu fui até a residência dele, peguei o Paulo e fomos para essa reunião. No caminho foi que ele me relatou que estaria tendo uma reunião com o senador Sérgio Guerra. E o tema dessa reunião era exatamente resolver a questão da CPI da Petrobras, que ele tinha recebido a incumbência de acertar para que fosse, vamos dizer assim, enterrada a CPI da Petrobras. E a gente seguiu para o escritório, fomos conversando e ele me falou que tinha que fazer um acerto, que seria em torno de 10 milhões de reais, não sei o que, essa coisa toda. E fomos à reunião, chegamos lá antes das pessoas, eu e ele entramos, a secretária desse amigo nos conduziu até a sala de reunião. Eu avisei a ela que a gente estava aguardando outras pessoas e ficamos aguardando. Aí posteriormente chegaram, eu não lembro por ordem, se primeiro chegou o senador Sérgio Guerra com o deputado Eduardo da Fonte e posteriormente chegou o Idelfonso, que eu já conhecia, com uma outra pessoa que eu não conhecia, que na reunião eu fiquei sabendo que era uma pessoa da Galvão Engenharia, mas eu não conhecia essa pessoa e na época inclusive do meu depoimento eu disse que eu não me recordava o nome da pessoa, mas que tinha uma outra pessoa nessa reunião. E nessa reunião foi tratada exatamente essa questão de uma ajuda de campanha para o PSDB, e por essa ajuda de campanha o senador Sérgio Guerra faria um trabalho junto ao partido dele para que a CPI não fosse adiante ou não tivesse os efeitos que fossem ruins para a Petrobras e para as empresas que estavam aí sendo investigadas nesse caso da Petrobras. E uma preocupação que houve inclusive nessa reunião foi em relação à atuação do senador Álvaro Dias. E inclusive foi falado, porque ele está sendo pressionando muito, ele fez, não se preocupe que em relação ao senador Álvaro Dias a gente vai resolver. Não, isso é isso é uma preocupação nossa, a gente resolve. E ficou acertado isso, que ele resolveria e que seria feito esse acerto seria feito pela Queiroz Galvão,
E até posteriormente o Ildefonso ali, não sei, não lembro se na reunião, posteriormente o Ildefonso questionou ao Paulo como seria pago isso, essa coisa toda, e o Paulo disse que sairia da obra da Renest. Esse dinheiro seria, ele daria um jeito de ser colocado na obra da Renest para que eles fossem ressarcidos. Como foi operacionalizado, o senhor não sabe? Não tenho ideia. O senhor reconhece? Acredito que tenha sido através de doação política. O senhor reconhece essa reunião nessa foto aqui que está na denúncia? Sim, foi a reunião que eu... Inclusive essa reunião, quando eu fiz o meu acordo de colaboração, eu falei dessa reunião, e era uma reunião que o Paulo não falava dessa reunião, ele dizia que não tinha existido essa reunião. E eu sempre afirmei, eu tenho certeza dessa reunião que houve. E posteriormente... O senhor é esse aqui? Na mesa? Exato, sou eu. Só Certo. ficar registrado, torpeista, a gravação não está sendo filmado isso, então... Oi? Essa é a folha 5 da denúncia. Folha 5 da E o denúncia. senhor apontou o indivíduo que se encontra no canto esquerdo abaixo. Camisa branca. Sou eu. Certo. E nessa reunião era falado ostensivamente sobre propina ou era subentendido? Subentendido. Eu tinha assim a forma de falar que eu acho que as pessoas, na verdade, eu acho que antes de Lava Jato ninguém falava em propina. É uma doação, é uma comissão, é isso, é aquilo, mas na verdade o termo é propina. Era... Certo, tem um trecho da gravação que está descrito na folha 8 da denúncia que o senhor Ildefonso Colares fala, dando suporte ao senador aí, tá tranquilo. E o senador responde, converse entre vocês. Esse suporte seria exatamente suporte financeiro? o suporte financeiro. Deve ser. E o senador Sérgio Guerra, ele tinha alguma influência? Durante a gravação aqui é mencionado um outro senador do PSDB, ele tinha alguma influência no partido? Ele era o presidente do partido na época, e o senador que é mencionado é o que eu falei agora há pouco, que era o senador Álvaro Dias. E qual que era o contexto, esse senador? Porque eles tinham receio do Álvaro Dias, que era uma pessoa mais dura, que estava sendo muito incisivo nas questões da CPI, e o Sérgio Guerra falava que ficasse tranquilo que eles controlariam essa situação. E depois desse encontro, qual que foi o resultado? Esse senador Álvaro Dias continuou assim, duro? Particularmente eu não acompanhei o desenrolar, mas que ao final a CPI realmente não deu em nada. Certo. Outra dúvida só para finalizar, essa sala tinha uma câmera, a câmera que gravou isso aqui era oculta ou era ostensiva? Não, era uma câmera ostensiva. Inclusive, até teve em algum momento, não sei exatamente quem que ficou com a preocupação e me perguntou, e até quando eu saí, o pessoal me falou, não, isso é uma câmera que a gente filma as reuniões que acontecem aqui por causa de fraude, não sei o que, explicou, mas essa câmera não sei se está ligada, falaram isso, então... Certo, e o... Desculpa, pode repetir, porque eu atrapalhou ali, pode responder de novo? Que inclusive alguém da reunião, não lembro exatamente quem me perguntou, a Câmara, e eu disse que perguntei a essa pessoa que era dono do escritório, e ele falou que eles já tinham tido algum caso de fraude, que eles atuavam no mercado de financeiro, não sei o que, já tinha tido alguns tipos de fraude, e aí eles resolveram, a partir de então, filmar as reuniões que aconteciam ali, para servir como base se eles tivessem alguma demanda jurídica, alguma coisa assim, esse tipo de coisa. Foi isso que ele me explicou. Qual que é a razão que o senhor Paulo Roberto não fez essa reunião na casa dele pessoal, ou no escritório dele da Petrobras, ou no... Da Petrobras, com certeza, porque ele, talvez por causa dos assuntos que fossem ser tratados, ele não quis fazer na Petrobras.
ou por ele estar de férias. Ele foi uma das coisas que ele me falou, que ele tinha voltado de uma viagem de trabalho, e aí ele voltou, acho que tipo uma quarta-feira, alguma coisa assim, e aí resolveu tirar o resto da semana de férias, que eles tinham férias vencidas, e aí ele resolveu tirar alguns dias de férias. Então, talvez agora não sei porque na casa dele, eu acho que talvez ele não quisesse tratar esse tipo de assunto na casa dele, na presença da família, não sei. Não sei exatamente o porquê. Obrigado, estou satisfeito, Excelência. Você de acusação tem perguntas? Então, seguindo aqui na ordem das denúncias, defesa de Ildefonso e de Otton Zanotti tem perguntas? Sim, excelência. Obrigado. Boa tarde, senhor Fernando, tudo bom? Boa tarde. Senhor Fernando, o senhor que referiu agora sobre essa gravação desse vídeo, as pessoas foram avisadas de que estava sendo gravada essa reunião? Não, avisado, ninguém foi avisado. Havia algum gravador, alguma coisa? Havia a câmera que estava... Só a câmera? Só a câmera. As pessoas foram avisadas que seriam captado som dessa reunião também? Não. Então, ninguém foi comunicado de nenhum tipo de captação de imagem ou som dessa reunião? Que eu tenha conhecimento, não. O senhor só foi comunicado disso ao final da reunião e quando indagou a secretária, é isso? Isso. Tá. Que na verdade quem eu indaguei é o proprietário do escritório. Ok. Só foram tratados assuntos da CPI na reunião? Basicamente foi isso. Basicamente. Nenhum outro assunto foi tratado nessa reunião? Foi mais amenidades, conversa, mas o assunto, o foco era essa situação da CPI e como resolver para que a CPI não fosse adiante, para enfraquecer a CPI. Até aquele dia o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Não. Ok. Sem mais perguntas, excelência. A defesa de Ayrton Fonseca tem perguntas? Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Sobre a câmera, o senhor sabia que estava sendo gravado? O senhor mesmo sabia que o senhor estava sendo gravado? Ao final... durante. Não, durante não. O senhor se sentiu confortável para falar qualquer assunto durante essa conversa? Sim. O senhor disse também que no final o senhor perguntou para o proprietário. Uhum. Ele confirmou que tinha gravado ou ele disse que a câmera está lá e grava porque eu tive fraude? Ou ele disse para o senhor, não, a reunião que o senhor acabou de fazer foi gravada? Ele não falou nesses termos. A reunião que o senhor acabou de fazer foi gravada. Ele disse que eles tinham essa câmera lá por esse tipo de situação. Tá. Então, em nenhum momento o senhor, na época, soube que estava sendo gravada e nem logo após o senhor teve certeza que tinha sido gravada. Assim, na verdade, isso em 2009. Na verdade, eu não tive a preocupação de ir a fundo dizendo eu fui gravado, nós fomos gravados. Não, eu perguntei a ele por que a câmera, ele me explicou. Uhum. Mas eu não perguntei se fui gravado, nem tive essa preocupação, na verdade. Mas o senhor acabou de dizer que a reunião tratava de assunto ilícito. Uhum. À época, não existia Lava Jato, o senhor não achou que, em se tratando de uma questão ilícita, o senhor estaria vendido, digamos assim, ter alguma gravação? O senhor não se preocupou com isso em nenhum momento? Na verdade, eu acho que talvez tudo isso que tem acontecido, que está acontecendo na Lava Jato, seja um pouco em razão das pessoas acharem que tudo acontecia de maneira muito fácil, muito tranquila. As coisas aconteciam, todo mundo sabia, mas nada era feito. Isso virou uma coisa normal no dia a dia, nessa relação empresarial com o poder público, eu acho. Essa é a minha visão. Então as pessoas não estavam muito preocupadas com o que estava acontecendo. E eu, particularmente, naquele momento, eu fui ali, eu não fui negociar nada, eu fui marcando uma reunião, emprestando uma sala. Eu fiquei sabendo lá o que estaria, no caminho que estaria sendo tratado. Então, assim, não fiquei
realmente tão preocupado, eu não estava levando dinheiro para ninguém, não estava pegando, então talvez por isso eu não tenha... Tá. Eu vou interromper a doutora pelo tamanho do áudio. Tá? Tudo bem.